Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é a irmã Raquel Brito. Estou aqui para compartilhar a leitura diária das lições bíblicas da CPAD. Nós faremos a leitura diária da sexta-feira. Nós estamos no segundo trimestre de 2025 e o título do nosso trimestre diz assim: E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Neste domingo, nós estudaremos a lição de número 10, a promessa do Espírito Santo. A nossa leitura diária está no livro de Atos, no capítulo 1, verso 4 e verso 8. Para essa leitura foi dado o seguinte título: A promessa de receber poder por meio do Espírito. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Na ocasião de seu batismo, Jesus não foi somente cheio do Espírito Santo, mas ele também é o batizador com o mesmo Espírito. O recebimento do Espírito foi mais que um revestimento espiritual, foi um sinal de que ele concederia o Espírito Santo a outros. Nesse texto que nós vemos Jesus fazendo uma promessa para os seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o cumprimento dessa promessa foi visto através do falar em outras línguas, dos sinais e maravilhas que seguiram não só os discípulos, mas a igreja também. Vidas foram transformadas através do Espírito Santo, foram curadas. Foi o poder que Jesus havia prometido e agora estava sendo liberado para os discípulos e para a igreja. Eles foram revestidos do poder de Deus e reconheciam a necessidade de constante revigoramento espiritual. Eles eram dependentes do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 4, Pedro e João foram presos por curarem um homem. Foram interrogados e ameaçados. E essa foi a oração deles: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eles estavam presos, estavam pedindo ousadia para pregar e pediram ali, irmãos, a manifestação do Espírito Santo através de sinais, de curas, e tiveram as suas orações respondidas. Versículo 31 diz: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, do verso 29 ao 31. É a promessa sendo ali cumprida na vida dos irmãos. Os cristãos primitivos consideravam indispensável a operação do Espírito Santo para tudo o que faziam. E essa promessa é destinada a nós, e assim como a igreja primitiva, devemos ser dependentes da manifestação e do agir do Espírito Santo. Esse poder foi liberado no cumprimento da promessa e está disponível para a igreja. No livro de teologia da ETAD, Escola de Educação de Teologia das Assembleias de Deus, eles destacam que é necessária a direção do Espírito no trabalho da igreja, na ordenação de ministros, na solução das divergências e na orientação da obra missionária. Ou seja, muitos problemas e desavenças seriam evitados se o Espírito Santo fosse consultado. Esse poder queima o pecado, a mentira, a fofoca, o engano, a inveja, a idolatria, e como cristãos não podemos esquecer essa verdade. É o poder do Espírito Santo que convence o pecador, e esse poder que traz sinais e maravilhas para o meio da igreja. Busquemos esse poder, tomemos posse dessa promessa, que também é para nós. Permitamos que Ele guie nossas vidas, nossos trabalhos e tudo o que formos fazer. É tempo de voltar a ser dependente do poder de Deus e com certeza perceberemos a mudança em nossas vidas e em nossas igrejas. Amém?